irmãos. Tempo bom, hein? Glória a Deus. Queridos, a mensagem de hoje, eu vou tentar ser menos prolixo possível, o mais pontual possível, mesmo sabendo que em alguns momentos eu vou esbarrar no que a Rebeca compartilhou na semana passada. Para nós, os assuntos estão muito associados, né? Essa nova vida em Cristo, a cruz e o Calvário. E hoje eu vou tentar provocar um raciocínio a respeito desse Jesus e do que Deus fez quando matou Jesus na cruz. Né? O que isso significou para o nosso Pai. Todas as religiões, ela tem um símbolo visual. Em geral, né, ontem eu fui levar o Tito para a pracinha ali, e aí tem uma religião, não sei se é religião ou seita, mas que é eu sei que a imagem deles é um fundo branco, tem um triângulo assim, uma lâmpada saindo uma fumacinha, é alguma coisa da razão, racional, alguma coisa assim. E aí eu parei para ver, né, o material deles, eles queriam me evangelizar lá e tal. E aí eu parei para ver, para ouvir, para identificar, né? E eu percebi muita fé, porque tem que ter muita fé para acreditar naquele negócio. Eles acreditam num redemoinho que trocam as pessoas de nível espiritual. E aí tem assim uma viagem que tem que ter muita fé para crer. Né? Então, o símbolo deles é essa roupa branca, é um triângulo azul, assim como uma imagem tipo de uma lâmpada amarela. Esse é o símbolo deles. E, em geral, todas as religiões elas se firmam num símbolo. O judaísmo antigo, por ter resistência e medo de quebrar o segundo mandamento, que era não adorarás a imagem e tal, feita esculpida, ele foi averso a símbolos. Então você vai ver que no começo da igreja não tem uma simbologia, um símbolo que predomina. No cristianismo, a cruz não foi o primeiro símbolo universal, né, utilizado de forma total. Por quê? Porque a morte de cruz era a morte associada a um devedor, a um condenado, né, um homem injusto. Era uma maldição. Né? Inclusive, no dia que Jesus morreu 2 ladrões. Né? Um que se tornou ladrão igual eu e você, e o outro que é ladrão mesmo. Morreu. A morte de cruz, naquele momento do início da igreja, não era um símbolo. A cruz não era um símbolo que a igreja queria se orgulhar. Por quê? Porque ela carregava uma morte de sentença de um criminoso. Então isso não foi muito importante, ou não foi o foco principal. No início do segundo século, os cristãos começaram a pintar, né, fazer algumas pinturas simbolizando essa redenção através de Cristo, porém sem utilizar a cruz. Quando que essa cruz passa a se tornar um símbolo do cristianismo? Perceba que os cristãos poderiam ter escolhido vários outros símbolos. Por exemplo, a manjedoura onde Jesus nasceu. Ia ser legal, né? Uma manjedoura, assim, um lugar de nascimento, um lugar de gerar, né? Poderia ter escolhido um banco, uma mesa. Jesus, como carpinteiro, como marceneiro, ele produziu alguns móveis, né? Poderia ter escolhido um barco, que ele pregou o barco de Pedro, por exemplo, quando ele vira o barco na pesca milagrosa, ele prega de cima do barco. Eles poderiam ter pego aquele barco e feito do barco o símbolo do cristianismo. Poderia ter guardado a toalha, né? Que Jesus mesmo lavou os pés dos discípulos e feito da toalha um símbolo do cristianismo. Ia ser legal, né? Simbolizando um serviço. Poderia ter guardado a pedra ou a imagem da pedra que foi removida do túmulo de José de Arimateia para guardar o corpo de Jesus. Porém, sob todas essas possibilidades, o cristianismo escolheu a cruz. Por que a cruz, pessoal? Porque mesmo sendo um instrumento de vergonha para os que se perdem,
ou para os que não têm entendimento para julgar o que significa, mesmo sendo um instrumento de dor, foi o maior símbolo de redenção da humanidade. Por isso a cruz é o elemento, é o símbolo central do cristianismo, a cruz vazia. Tá? A cruz católica apostólica romana, que ainda Jesus está simbolizado morto, para nós ela tem menos valor. Não significa que não tem valor, porque a morte de Jesus tem valor. Só que para nós, o evento fundante do cristianismo é o que vem após a morte, que é a ressurreição. E se ele está ressurreto, não faz sentido achar como elemento fundante a cruz com Jesus fixo lá. Para nós, ele não está lá mais, ele está vivo. Bom, e o que a cruz significa para nós cristãos? Perceba que ela nada mais é do que duas estacas, né, unidas pelo quase centro. Porque ela tinha que ter a altura de um corpo, ou um pouquinho a mais, para que ele não tivesse acesso ao chão. Ficasse de fato pendurado nos pregos. Isso era uma forma de execução, né? Era um instrumento de morte. Mas o que essa cruz, por que os cristãos fizeram essa escolha? Porque ela tinha duas traves, uma horizontal e uma vertical. O que significava essa vertical? Que por ela os homens tocariam de fato o céu. Era uma religação, religar, uma forma de conectar céu e terra de novo. Então a estaca vertical significa, em Cristo nós podemos unir céu e terra de novo. Aquilo que estava interrompido na queda, agora está reconectado. O reino é um só. Né? Céu e terra se encontram novamente. E a cruz horizontal, a estaca horizontal, significa que o resultado de tocar o céu é tocar o próximo. É o que me liga até você, ou seja, não é uma religião do meu eu. Tudo é nosso. Né? É uma religião do nós. Não existe cristianismo sem irmandade, caminhada cristã, congregar, comunidade. Não tem como você praticar o cristianismo sem o outro. Mesmo que alguns achem que tem como ser igreja sozinho, não tem como. Então, recapitulando, a cruz é a conexão de céu e terra, a estaca vertical que nos conecta de novo ao propósito eterno de Deus, e a cruz também é uma estaca horizontal que me liga até você e faz com que esse elemento fundante do cristianismo, chamado ressurreição, faça parte da nossa história e da nossa nova vida. Até aqui tudo bem? Ok. Qual o impacto disso na minha vida, na vida prática, irmãos? Qual o impacto tem a morte de Jesus na minha vida? O que ela causa em mim no dia a dia, lá na, como é que chama a empresa lá, Alice? TechSeed. O que significa a cruz para mim na segunda, 8 horas da manhã? Por que foi necessário Jesus morrer? E teria outro jeito? Aqui, meus irmãos, que eu quero entrar no drama do Calvário. O Calvário não foi algo que pegou Deus de surpresa, mas foi a maior ferida no coração de Deus. O maior desafio do Pai é quando dá a opção de tomar sobre si uma dor, ele dá o seu filho para sofrer por si. É um movimento antinatural. Imagine você que, Deus nos livre disso, mas que sequestradores invadam lá a casa do Alisson e da Priscila. E aí, no primeiro quarto que eles entram, tá a pequena, Sabrina. E eles pegam a Sabrina. Qual que é o movimento natural naquela hora que ele põe a PT na cabecinha dela e começa a pedir, me dá isso, me dá aquilo? Você entrega tudo. Você entrega até você. Não, troca de lugar. Tira essa arma, pelo amor. Não é assim que funciona? O movimento natural não é o pai trocar com o filho? Sim ou não?
Agora imagina o pai entregando o seu filho e falando, mate ele. Porque é tão profundo que eu sou nele, que ele é em mim, que quando você matar ele, você estará me matando de novo. Você estará cobrando de mim. E a dor maior não era eu descer aí, porque eu estou descendo, mas a dor maior é eu ver meu filho sofrer isso. É ou não é? Então o drama do Calvário, pessoal, sugere uma frase para nós que eu gosto muito. Antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, Deus já sabia que o homem, a coroa da criação, o homem iria pecar, cair, e que precisava, entre aspas, dele mesmo, Deus, quem planejou, quem teve aquele plano, consertar as coisas. Por amor obstinado, ele escolheu assim, nos criar, sabendo que nós iríamos virar as costas, e se predispôs, antes da fundação do mundo, em resolver a nossa bagunça, em limpar a nossa ficha. Abre lá em Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. É um texto que a Rebeca leu na semana passada. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da cruz, ou carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Agora, olha isso. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Qual foi o problema que a cruz se tornou solução? O meu problema. Por melhor que você se pense ou se imagine, o problema resolvido na cruz foi o seu. Foi o meu. Foi o nosso. Foi a rebeldia ou essa autoescolha do homem ser sem Deus. Ou ser distante daquele que o criou para ser próximo. E Paulo aqui nos sugere observar, e faça isso comigo, que parecia, ou que pairava, uma desconfiança que Deus era injusto até aqui. Que até a cruz, Deus tinha um jeito de medir e de resolver as coisas que para alguns era injusto. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, na sua tolerância, ele deixou muitos impunes. Aqueles que cometeram pecado, ora ele cobrava, mas ora ele, sabe lá Deus por quais critérios, ele perdoava. Não tinha um parâmetro, o parâmetro era a lei, ok, mas mesmo aqueles que descumpriam a lei, em algum momento Deus escolhia perdoar um e cobrar de outro. Então sugeria ou pairava sobre todo mundo a possibilidade de Deus ser injusto. E de ter sido isso o fator que foi sublinhado quando Jesus morre na cruz. Ah, vocês estão achando que em algum momento eu sou injusto? Eu vou fazer justiça pública uma vez por todas, para salvar toda a humanidade, para trás e para frente. Todos aqueles que creem em mim serão justificados por minha morte
e morte de cruz. Há uma distinção, há uma insinuação que Deus não é justo. E por isso Jesus vai para a cruz realizar a justiça de Deus. Supondo, pessoal, que aquele ladrão invadiu a casa daquele casal e sem pedir nada, simplesmente por bel prazer, entre aspas, de morte, ele mata toda aquela família. O que o texto está dizendo é que na tolerância de Deus, ele deixou impune pecadores anteriormente, pecados anteriormente cometidos. Supondo que esse evento da invasão do apartamento, da casa, tivesse acontecido antes da cruz. O que o texto está dizendo é, até ali, o pêndulo da decisão estava na mão de Deus. E ele fazia de forma que lhe apraz, do jeito que ele entendesse que devia ser feito. Mas se essa família que morre, ou parte dessa família que morre, fosse a sua, se fosse o seu filho, e você orasse para Deus e Deus falasse assim, em tempo oportuno eu vou cobrar dele. Como você se sentiria? Isso você chamaria de misericórdia ou você chamaria de impunidade? Se alguém mata a pessoa que você mais ama, e você olha para Deus e Deus fala assim, em tempo oportuno eu vou cobrar dele, você acha isso graça? Amor? Ou impunidade? Injustiça? Então é nesse sentido que Paulo, aqui em Romanos capítulo 3, está nos sugerindo, será que esse Deus é injusto? E aí eu quero trazer um exemplo, Davi e Batseba. Todo mundo sabe essa história, então vai ficar fácil. Certo? Davi tinha todas as mulheres do reino à sua disposição, mas ele deveria estar em guerra e não estava, me ajuda aí. Vai para onde? Quem sabe? Vai pro alpendre lá, no lugar mais aberto da sua casa, como é que chama? Sobrado lá, no terraço, no alpendre. E quando ele olha na outra casa, tem uma bela mulher. E a Bíblia sempre chamou essa mulher de Urias. É interessante isso. Ele nunca fala assim, ele viu Batseba. Não, ele viu Batseba, mulher de Urias. Significa que a Bíblia sabe de quem somos. Então vamos lá. Ele olha e vê aquela mulher. Ele nem pergunta se ela era comprometida ou não. Ele já chama o seu criado e fala o quê? Quem é aquela mulher? Antes do cara responder, ele fala, traga a mim. Gente, eu estou falando de Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus, não é isso? Mas vem comigo, o problema não é esse ainda. Tamo junto? Sim ou não? Ele pega essa mulher, né? E adultera a palavra, porque ele possuir algo que não é dele, ele como rei poderia possuir qualquer mulher, ele não poderia possuir alguma que já tinha dono. Entendeu isso? Ele como rei, ele poderia chamar uma criada, seja lá quem for, que fosse solteira, e possuí-la. Naquela época era assim, poderia. O que ele não poderia é fazer isso com alguém que já tivesse dono. E ele faz isso, ele adultera. Porque ele também já tinha vínculos como rei e faz aquilo que não deveria. Só que aí ele tem um plano. Para ocultar o que ele fez, porque dias depois, ou pouco tempo depois que ele faz o serviço, chega a notícia que aquela mulher tinha engravidado. Sempre dá BO, né, gente? Quando não deve, sempre dá BO.
E aí chega a notícia, ele fala: tive uma brilhante ideia. Deixa ela na casa dela e chama Urias para tirar uma férias. E aí Urias volta a se apresentar ao rei. Rei, o senhor mandou me chamar? Chamei. Para quê? Não, vai para sua casa, descanse. Como é que foi lá na guerra? Não, tá difícil, mas nós estamos lutando. Perdemos muitos homens. Mas então, Urias, vai descansar. Você está com fome, com sede, vai para sua casa. Urias pensa e falou: nossa, eu vou discordar do rei aqui agora ou eu vou pensando pelo caminho. Vai até a porta da sua casa e não tem estômago para entrar. Imagina você querendo dormir na sua cama. Quando você viaja, por melhor que seja o hotel, você quer voltar para sua casa, não quer? Agora imagina um homem na guerra, voltando para casa e não entra dentro de casa. Dorme no sobrado, na porta, debaixo da marquise. E aí o rei manda chamar ele, vendo que ele não entrou em casa, ou seja, o plano de Davi não deu certo. Chama ele e fala assim: por que você não entrou em casa, não se deleitou com a sua mulher e tal, né? Para limpar minha barra. Por que você não. Toma um vinho aqui, volta lá e fala assim: rei, é o seguinte. Eu fiz um voto, um pacto, uma aliança com aqueles soldados que estão lá. E é injusto eu aproveitar aqui, uma vez que eles estão lá. Sabe o que isso faz no coração de Davi? Explode uma bomba. A fidelidade de Urias aos seus amigos denuncia a infidelidade de Davi. E aí, Davi tem uma brilhante ideia. Não, que homem fiel, isso que é soldado, manda ele de novo para a guerra. Só que antes de chegar lá, ele manda um zap para o general e fala: põe ele na primeira fileira. Ele não pode viver. Tudo isso que Davi fez foi para esconder o seu erro. E foi só afundando mais, certo? Um erro, outro erro maior, um abismo maior e vai. Né? E aí, gente, Deus, por misericórdia, manda um homem chamado Natan, que o nome significa, alguém lembra? Dádiva. Quem considera um profeta dádiva é maluco, né? Porque Natan chega lá e fala: Davi, estou precisando trocar uma ideia com você. Não, perfeito, profeta, pode sentar. Você quer beber alguma coisa? Não, não quero beber nada, quero te falar uma história. A história é a seguinte: existe um homem que tinha uma cordeirinha e o outro tinha 20, 50. Esse que tinha 50 foi lá e mandou pegar esse que só tinha uma. E essa uma era o animal, era de estimação. Ao invés de utilizar das suas 50, ele mata essa. O que eu devo fazer com esse homem? Qual foi a sentença de Davi? Alguém lembra? Mata esse homem. Isso denuncia muita coisa para nós, porque, em geral, nós somos muito habilidosos para julgar os de fora. Sim ou não? A gente tem um crivo elevadíssimo, uma peneira fininha para passar quando a vida é a do outro. E muitas vezes a gente esconde quando é a nossa. E uma coisa que eu descobri essa semana, às vezes a gente é excessivamente assim com os outros, justamente para esconder algo que é letal na nossa vida, sabia? Os excessos muitas vezes comunicam os excessos que existem dentro de nós. Mas assunto para outra hora. Natan vai falar com Davi, Davi fala: mata esse homem. O que Natan fala? Esse homem é? Eu já expliquei isso, né? Que é o... Alguém já tirou furúnculo? Furúnculo é um negócio que dolorido, né? Bicho de pé é tipo uma iniciada, assim, é bem leve, tranquilo. Mas furúnculo, se você já teve algum assim daquele recheado, o negócio é difícil. O que Natan fez ele pegou o bisturi, chegou pertinho e furou a ferida. O que Davi faz? Naquela hora, ele cai de joelhos, olha para o céu, vê um anjo com uma espada apontada para a cabeça dele assim: arrependa-se ou você vai morrer. Porque eu te escolhi para ser um amado meu. Você está fora desse lugar. E aí Davi
escreve o Salmo 51. Limpa-me com esopo, perdoa a minha iniquidade. Desde o ventre da minha mãe eu fui formado em pecado. E o que saiu para fora agora com Batseba é poeira perto do potencial que eu tenho, pecador. Me ajuda, me santifica, limpa as minhas mãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque até aquele momento estava sujo. E renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. Inabalável é hora faz certo, hora faz errado. Não, isso não é reto. Ele pediu isso, não foi? O que Deus faz? Imediatamente, o que Deus faz? Perdoa. E é por isso que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Só que a pergunta que paira no ar é: e Urias? E a causa de Urias? Deus foi justo com Davi? Foi. Perdoou ele, a vontade dele. Mas foi a melhor decisão para Urias? Vamos pensar no Urias? Cheguei, Urias. O Lucas, Urias. Cheguei. Vamos pensar no Urias. Certo? Isso aqui é Urias. Parece ter um soldado, né? Forte, ó. Aguenta. Aguenta. Pegamos ele. Urias foi lá na guerra, foi fiel. Lutou em nome do seu reino. Não houve exército mais hábil em guerra do que o de Davi. Os valentes de Davi. Quando já ouviram isso? Esse era um dos valentes de Davi. É os que guardavam Davi por perto, né? Eram os guarda-costas. E aí esse cara foi fiel na guerra, gente. Foi lá, lutou. O cara chama ele para voltar, para dormir com a sua esposa depois de dias e dias com fome, com sede, sujo. Sabe o que o cara faz? Ele não toma nenhum banho no banheiro dele. Ele não cochila meia hora na sua casa. Ele volta até o rei e fala: rei, não me é justo, porque meus amigos estão em guerra. Eu não posso estar aqui no banho bom e eles lá morrendo. Só que sabe o que acontece com esse rapazinho aqui? Ele morre. E Deus vê isso. E eu te pergunto, é justo Deus só perdoar Davi? O que Paulo está falando que pairava no ar de impunidade era o seguinte: o que Deus fez a favor de Urias? Morre Urias, Batseba fica na boa, porque agora, passado o período de luto, Davi assume ela, certo? Mas e Urias, gente? Você vai falar assim para mim: não, mas Deus castigou Davi como? Castigou como? Ah, ele matou o filho que nasceu. Não é isso? Peraí, mais uma injustiça. O menino não tinha nada a ver com isso. Que Deus justo é esse, gente? Que deixa o cara morrer e mata uma criança que nem saiu do ventre. Isso é justiça? Esse é o Deus justo do Antigo Testamento que a gente quer? Para Davi, não, beleza. Arrependeu? Perdão, beleza, está resolvido. Mas e Urias? Imagina Urias subindo. Chegando lá para Deus e falando: esse aí que é teu reino justo? O que eu fiz para merecer isso, cara? O cara pega a minha mulher, eu morro por ele na guerra, e o senhor simplesmente chega lá e perdoa. Simples assim? Obrigado. Romanos 3, 25. Vou ler de novo. Romanos 3, 25. Estão junto? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça. Olha como faz sentido agora. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então, o que representa a cruz para nós? Significa o acerto de contas com toda a humanidade. Significa o zerar, o revelar Deus justo. Por quê? Porque pairava no ar que Deus não era justo.
David, mas tinha outra saída razoável para Deus resolver esse problema com Urias? Tinha, várias. Quem pecou foi quem? Foi Davi. Deus devia tratar com quem? Com Davi e com Urias. Deus podia ter várias opções. Deus poderia ter arrebatado ele antes de morrer, lá na guerra. Sim ou não? Deus poderia ter, na hora que vinha a lança assim, Deus crescia um escudo invisível. Poderia? Meu Deus pode fazer isso. Poderia, na hora que a lança estivesse chegando perto, ele se transformava num homem de ferro, aquela armadura. Poderia? Poderia. Deus poderia falar assim, agora quem vai morrer é você, Davi, quem vai ser rei vai ser Urias, porque ele sim é fiel. Você não. Poderia? E aí a história de Urias era outra. Ele voltava, aí ele poderia decidir se ele perdoava a sua esposa ou não, apesar que muitos falam que ela foi obrigada, mas não sei que obrigada é essa, que depois de 7 dias já é casada com o cara, tudo bem, mas Deus tinha outras opções de resolver isso, de forma mais justa, a meu ver. E isso, gente, gerou no povo de Israel uma insinuação que Deus nem sempre era justo. E por isso que nós precisávamos da cruz. A cruz foi o evento universal que provou para toda a humanidade que Deus é justo. Que o Deus que criou o homem, e esse mesmo Deus desce aqui e dá o seu próprio filho para em si mesmo manifestar a lei e a justiça para toda a humanidade. Deu para entender isso? Então não é só uma tatuagem da cruz, pessoal. Não significa só isso. A cruz significa o maior acerto de contas da revelação de quem Deus é. Deus é amor? Sim, mas ele é justo. E Deus não poderia deixar na sua imagem traços de injustiça. A cruz, como Paulo falou em Romanos, foi para manifestar a justiça e denunciar e resolver e acertar as contas daqueles que anteriormente pareciam impunes. A gente sabe que não, mas pareciam impunes. Até aqui, ok? Por isso que eu digo que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque ele sabia que ele precisava dar o seu filho para nos salvar. Sem cruz do Calvário, há uma sugestão que Deus era injusto. Deus é justo porque exigiu o cumprimento da lei e o exigiu por amor à humanidade em si mesmo. Já viu aquela historinha que quando bate no seu filho, bate em você? Sim ou não? Gente, menino, criança que volta da escolinha mordida é um negócio. Dói. É ou não é? Principalmente se é assim, tipo a Sabrina, sabe? Quietinha e tal. Sobe um negócio na gente, assim, um espírito de porco, de... Satisfação não. Você é bonzinho. Você quer no mínimo a mesma coisa. É ou não é? Quando o negócio afeta assim demais, quando mexe com o menino seu, mexe com um negócio que não é muito bom. Vou contar uma história para vocês, depois a gente corta. Eu tinha cerca de 7 anos de idade. Meus avós, meus paternos são de Sete Lagoas, né? E meu pai foi com um tio para a beira da lagoa, lá tem uma lagoa do centro bonita, vários barzinhos lá, meu pai foi para lá. E meu tio tinha uma Pampa. Quem conhece Pampa? Zeradinha, na época era 0 quilômetro, novinha. E parou lá, eles estão tomando cerveja e tal, e eu com muito sono, já era tipo viração do dia. Eles tinham pegou um negocinho do carro, forrou e eu dormi na carroceria aberta assim, e eu dormi ali na carroceria. E aí, gente, não sei que cargas d'água, começa uma confusão lá no bar entre outras pessoas. Um cara vai dentro do carro e busca um facão. E briga de antigo, né?
faca, facão, esses negócios. E chega perto do carro, assim, para mostrar que ele era o tal, e eu tava deitado com a cabeça encostada na quina, sabe quando você fica assim, ó, né? Deitado assim com a cabeça assim. E ele, para mostrar que era o fodão, ele passa o negócio assim na carroceria da Pampa, assim, passou isso aqui da minha cabeça. E meu pai lá dentro do bairro falou que ficou cego. Ele entrou para dentro do cara com facão, sem facão, e aí tomou o facão do cara, e aí meu tio, que já era do meio do mato, já foi lá e buscou a garrucha, e aí queria matar o cara de qualquer jeito. E aí pula minha mãe no meio, aquela confusão toda. Por quê? O cara queria me acertar? Possivelmente não. Mas ele chegou muito perto numa zona de perigo, que são os nossos filhos. Porque são caros demais para nós, não são? Mexeu com eles, você vê injustiça com seu filho, é um negócio assim, mata a gente. É ou não é? Agora, mais uma vez, a reflexão. Imagina Deus pegando seu filho, falando, eu preciso resolver esse problema, desce lá. Resolve para mim. Imagina o pai vendo a Sabrina sendo batida e espancada até virar uma única ferida. O termo única ferida vem dali, porque não havia no corpo de Jesus um lugar que não tinha sangue, que não sangrava. Imagina o pai vendo isso. Imagina o pai vendo ele pingando sangue com uma cruz, que é o símbolo do cristianismo, que ligaria toda uma humanidade, andando toda a via dolorosa. Imagina o pai vendo isso. O filho, o pai vendo o filho. Uma cena do Paixão de Cristo que me chamou muita atenção é que quando Maria vê isso, lembra da cena? Ela abaixa no chão, é um cascalho grosso, ela pega a pedra assim e aperta a pedra nos dedos, já viu isso? Lembra dessa cena? Tipo assim, parece que está entrando dentro dela. E não é assim que funciona? E aí Jesus é colocado no madeiro, em cima do madeiro, que ele mesmo carregou. Pegam-se uns pregos de 25 centímetros, bem afiado por ferreiro, para atravessar tanto a mão, o braço, no caso é aqui, ó, no punho, não é aqui, é aqui, porque se furasse aqui rasgava, aqui segurava mais, para bater aquele prego e ele passar da madeira para dobrar e ele não soltar com o peso do corpo, porque a cruz tinha que ser mais alta para o corpo ficar pendurado, agonizando, sofrendo. E o pai vendo isso. Imagina o pai vendo isso. Imagina o pai vendo ele já com o corpo uma ferida só, quando bate com o azorrague, sabe o que é o azorrague, né? Aquele chicote com um pedacinho de metal e couro na ponta, que pega do lado assim, arranca um pedaço. Azorrague era um instrumento de castigo de animais. E eles batem assim no Filho de Deus. Imagina o pai vendo isso, gente. Imagina o pai não só vendo isso, mas com o poder de mudar isso. Porque Deus Pai podia ter feito assim, ó, e tirado Jesus da cruz. Podia ou não? Se fosse a Sabrina, se tirava ou não? Se fosse alguém que você ama, você tirava ou não? Mas por que ele não tirou? Porque se ele tirasse, ele tiraria de nós a única possibilidade de justiça real, que era o cumprimento da lei em si mesmo, por amor à humanidade. Ele viu o seu filho. Imagina alguém puxando o seu braço. Eu fiz cirurgia no ombro, eu tinha aquele negócio de braço ficar soltando, né? Como é que chama aquilo? Luxação. Aí o tendão ficou frouxo. Aí meu braço ficava soltando. Aí eu fiz uma cirurgia. Coloquei aqueles fios tal, para não soltar mais. Mas quando soltava, pessoal, era uma dor. Que eu já tive outras quedas, outras dores, mas nada doía tanto, porque parecia que algo estava fora do lugar. Nas costas, doía assim o nervo, né, o tendão. Quem já soltou o braço do lugar
Sabe o que é? Imagina alguém puxando com seu lado travado e o outro lado. Por quê? Porque o furo que fizeram na madeira estava distante do tamanho do arco. Então eles puxaram para chegar no lugar. E o pai vendo isso. E de cima daquela cruz ele olhou para toda a humanidade e fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, mas vamos seguir em frente com o plano. Doido isso. Vamos seguir em frente. É a cruz, Pai? Se possível, tirar-se de mim essa parte da dor, mas faça a tua vontade. Era a vontade do Pai a cruz? Não, mas era a vontade do Pai a justiça para toda a humanidade. Porque até aquele momento, Deus parecia injusto. E ele precisava se revelar justo. Precisava, entre aspas. Deus nunca precisa de nada. Mas por amor, ele precisava se revelar como justo. Sem cruz do Calvário, há uma sugestão de Deus injusto. Com a cruz do Calvário, há a possibilidade de vida eterna. Lindo isso, né? Romanos 6, 22 fala o seguinte: agora nós, alcançados pela cruz, andemos em novidade de vida. Sugere que você tem uma vida antes da cruz e uma vida pós-cruz. Novidade de vida. Por isso que você banalizar a mensagem da cruz é pequeno. Porque o evento é ele é tão central na nossa história que ele não pode ser tratado de qualquer forma. Quando em 1 Coríntios capítulo 15 fala que cadê, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão era a picada. O que era isso? A picada da morte foi lá e picou Urias. Parece injusto. E durante a história, o aguilhão da morte pela legalidade do pecado que entrou no mundo, a morte entra mediante a legalidade que o homem dá na queda, começou-se a haver mortes que, a nosso ver, é injusto. A morte passa a ter uma palavra última na vida de Urias. Morreu, acabou. Só que com a nova morte, ou a morte de Cristo, até aquele que morreu em tempos de injustiça é justificado. Então é o evento cruz, morte e ressurreição de Cristo que vai trazer para Urias esse lugar de eternidade, essa possibilidade de nova vida. Entende o porquê era necessário a cruz? Não era só um instrumento de execução, era vital para salvar uma humanidade para trás e para frente. Quando Paulo fala, cadê o seu aguilhão à morte? Ele quer dizer o seguinte, cadê a sua arma letal? Cadê o seu evento que não pode ser mudado? Quando você mata, matou. Não. O Novo Testamento vai dizer que mesmo que aqueles que morrem morrendo em Cristo, mesmo estando mortos, viverão, terão vida. O Novo Testamento vai trazer para nós que existe vida pós-cruz. E só faz sentido eu estar aqui quando eu visualizo que essa vida é eterna. Se tirar isso, gente, isso aqui é o trem mais chato do mundo. Sim ou não? Chato no sentido de não faz sentido. Sem ressurreição de Cristo não faz sentido o cristianismo. E para fechar, já que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e ele levou sobre si, Isaías 53 profetizou isso 650 anos antes da cruz, eu posso pecar, né? Eu vivo em pecado e depois eu peço perdão como Davi fez. Tem uma grande diferença. Quando Davi pecou, não havia cruz. Hoje há. E toda vez que você peca, você banaliza o preço que foi pago na cruz do Calvário. Porque se ele morreu para pagar sua conta,
e você vai lá e faz conta de novo? Obstinadamente fazendo conta hoje, amanhã, depois e depois, você está falando para o seu credor assim, você é um babaca. Sim ou não? Outro exemplo. Imagina que eu e o Bruno vamos ali e tal, eu comprei fiado. Não paguei. O cara vem cá na casa cobrar, o Bruno tá aqui, e o Bruno fala assim, quanto que é a conta? R$20. Tum, pago. Aí ele me chama e fala, o que está acontecendo? Ah, cara. Passa 2 semanas, o cara de novo. Aí o Bruno, olha, não acredita, ele foi lá, foi. R$200. Cara, R$200. Tá aqui. Cara, o que tá acontecendo? Não, só eu vou te pagar e tal. Não, não precisa pagar não, tá perdoado. Mas é o seguinte. Pô. Aí passa 2 semanas, o cara de novo, tindão. Foi lá de novo. R$500. Como é que o Bruno ia chegar comigo? Tudo tem limite. E o que o meu ato comunica para o Bruno? Que eu não me importo, que eu não dou crédito ao crédito que eu tenho com ele. Sim ou não? Quando nós pecamos, o que a gente está fazendo? Falando para aquele que pagou nossa conta que aquilo que ele fez é pequeno, que ele pode pagar de novo, pagar de novo, pagar de novo, pagar de novo. Entendeu? Que ele tem obrigação de pagar de novo. Pior. É ou não é? Cuidado, pessoal. Tiago 4:4. O Espírito Santo tem ciúme. Sabe o que é ciúme? Ele arde em paixão. É meu. Você é meu. Integralmente meu. Ele arde por isso. Efésios 3 vai dizer que o amor que Deus manifestou na cruz excede a nossa capacidade intelectual de entender. Olha isso. É um amor que excede todo entendimento. Nós nunca vamos entender. Meu convite. Seja mais honesto com você mesmo. E alguns segundos antes de pecar de novo, lembra desse dia aqui. Lembra que a cruz foi para você. Foi por você. E ela é por você. David, mas e se for um tropeço assim daqueles que esfola o dedão, né? Porque quando esfola e arranca a tampa do dedão é porque você não queria que fizesse isso, sim ou não? Ninguém arranca a tampa do dedão querendo. Então, esses dias eu fui na marcenaria e fui de chinelo. Falei, hoje não vou mexer nada lá e tal, fui de chinelo. Aí lá tem uns sargentos que eu mesmo fiz com um parafuso de 1,50 m. E aí fica o parafuso para fora, um parafuso de meia polegada. E aí eu entrando assim, tum! O chinelo agarrou no meio do parafuso, pegou a tampa da cabeça do dedão e a unha para cima assim. Sabe que negócio? Ninguém faz isso quando você deveria pecar, você é pecador. Mas os seus pecados deveriam ser arrancar a tampa do dedão. Qual o problema? O problema é que muitos vão cuidar da unha para pecar. Premeditado, pensado, arquitetado, planejado. Isso é zombar do amor de Jesus na cruz. Isso é colocar o amor de Jesus e o fato que é a morte e a ressurreição de Cristo na lixeira. E nós não desejamos isso. Para fechar, uma oração honesta, Salmo 139. Quero fechar aqui. Salmo 139. Quantos já viram passar uma sonda? Quantos sabem o que é uma sonda? Eu conheço 2 tipos, né? No mínimo 2. Um sonda aquela de desentupir, sabe? Então a tubulação aí está entupida em algum lugar. A água não chega lá, sai daqui e não chega lá. Aí o que o Paulo faz? Pega uma sonda, dimensiona o tamanho da sonda, vê se vai passar, e faz o quê? Põe aonde tem o acesso. Não é isso? E vai.
batendo a sonda. Assim, é um serviço muito fácil de fazer, gente. Vocês têm que ver. Você não tem noção do que tem ali e sai dali de dentro. Mas a sonda, ela tem um objetivo. Ela perfura a sujeira, ou perfura o obstáculo, né? Para limpar a passagem. Não é isso? Esse é o primeiro tipo de sonda que eu conheço. Outra sonda que eu conheço é aquela sonda venosa. Que é para, enquanto a pessoa não tem um fluxo ideal de vida, de sangue, ou precisa de tomar algum medicamento com mais fluxo, ela põe uma sonda venosa. Tem a ver com a vida dela. Como é que Davi começa? A oração do Salmo 139. Deus, passa essa sonda e tira todo o obstáculo que pode estar travando o agir do Senhor na minha vida. Uma nova vida de santidade, uma nova vida, uma novidade de vida. Qual o obstáculo que está aqui? Tira ele. Passa a sua sonda. Deus, coloca a sua sonda, ou seja, sonda-me. Põe a sua sonda em mim. Ou seja, me dá todos os nutrientes, medicamentos que eu preciso para ser real, ter vida, andar em novidade de vida. Sonda-me e me conhece. O Senhor me sonda e me conhece. Descobri essa semana, não quero ser repetitivo, que 80% do nosso cérebro, a massa de 80% do nosso cérebro é inconsciente. Serve só para atender o inconsciente. E 20% só, de 20 a 25%, funciona para atender o seu consciente, seu razão. Então, aqui dentro, pessoal, tem mais coisa que eu não conheço a respeito de mim do que as que eu conheço, certo? O que a Bíblia está dizendo? O Senhor conhece os 80%, mais os 20%. O Senhor me conhece. 100%. Sonda-me e me conhece. Vê se há em mim, né? Lá no final ele vai falar isso, mas aqui antes ele fala, ó, sabe quando eu me assento ou me levanto? De longe penetras os meus pensamentos. O que isso aqui me lembra? É igual o Tito. Tito ainda é uma fase de demanda contínua. Então eu tô aqui fora com ele, tem que estar ligado nele. Porque ele vai subir na mesa, ele vai subir na janela. Não é assim que funciona? O que ele está falando aqui, ó? O senhor sabe quando eu assento ou me levanto. O jeitinho dele fazer assim, eu sei se ele vai levantar, se ele vai sentar, se ele vai pular. A gente vai... Deus também nos vê assim. É como se fôssemos bebês. E ele soubesse, de antemão, cada movimento. Por isso que não há justificativa para o pecado obstinado. Ele sabe. E ele sabe estar à disposição de você se dobrar a ele e falar, me ajuda. Essa tentação é forte demais para mim, me ajuda. Como foi a tentação lá para Jesus, né? No deserto, como foi a tentação quando ele está lá na cruz, poderia fazer assim, sair de lá? Deus sabe. Aí ele vai, versículo 3. Esquadrinha o meu andar. O que é esquadrinhar? A palavra aqui é... Quem já fez estrogonofe de carne de boi? Alguém já fez? Em geral, a gente parte... Não é assim? Esquadrinhar aqui é picar em pedaços bem pequenininhos. Cebola, sabe? Esquadrinha o meu coração. Pica o meu coração em pedaços. Conhece, aqui ó, o Senhor sabe o meu andar. É tipo assim, é como se Deus estivesse olhando e falasse assim, o próximo ele pisa ali. Milimetricamente, ele sabe. Ele sabe o meu deitar. Ele conhece os meus caminhos. Se você tivesse ouvindo isso que eu estou lendo aqui, segundos antes de você pecar e fazer o que não devia fazer, você ia ter força para pecar? Mais difícil, não é? Afinal, por que a gente peca? Porque em algum momento a gente fecha uma janelinha e acha que Deus não está presente. É ou não é? Ele não está vendo. Você foi desonesta lá, pegou o dinheiro do cara. Não, Deus sabe, Deus não viu. Não é assim? Continua. Ainda que a palavra não chegue à minha boca, o Senhor já conhece ela toda.
Nossa, gente. Ele conhece o meu irracional. Ele conhece o meu inconsciente, que ainda não veio para o pré-consciente, que ainda não chegou no consciente. Olha isso. Tô indo. Ele já sabe. Ele conhece o meu inconsciente, ele conhece as minhas pulsões, ele conhece tudo. Olha, o Senhor me cerca por trás, por diante, e sobre mim o Senhor põe a sua mão. Seu conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado. Eu realmente não consigo te entender. Alguém chega a essa conclusão de Davi? Não dá para entender isso. Não dá para entender como ele faz isso com toda a humanidade. Não dá para entender. Para onde me ausentarei do teu espírito? Tem como fechar a portinha? Olha só, Davi. Para onde eu consigo fugir dos teus olhos? Da tua face? Eu subo aos céus, né? O que é subir aos céus aqui, pessoal? É o culto. Uau, tal, nossa. Aí o Senhor tá lá, beleza. Mas se eu faço uma cama no mais profundo abismo, alguém já dormiu nessa cama? Alguém já enfiou o pé na jaca e quando abriu o olho assim, viu a jaca e falou, o que eu fiz da minha vida? Alguém já foi para esse lugar? É triste, mas mais triste é quando você abre um pouquinho, acha que essa janelinha está fechada, e quando você chega perto da janela, Deus está lá. Aí você acha que o olhar dele é de punição, e ele está lá com um olhar de amor, amistoso, querendo que você chegue perto de novo. Porque ele sabe que se você estiver um pouquinho mais perto, aquela pulsão pode ser menor. Você pode se esforçar mais. Tem alguém aí? Se faço uma cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, sabe qual que é a imagem que ele faz? O caminho das águias. Quem já ouviu falar? Que a águia, de temporada em temporada, tem que pegar esse caminho, escolher um penhasco bem alto, e ela, com seu próprio bico, arranca todas as suas penas. Sabe disso, né? Ela arranca todas as suas penas e, no final, arranca as suas unhas. O instrumento que a machucou também sai fora. E aí tem um processo, um tempo que ela fica sentindo frio e sentindo dor. Até que a nova pelugem começa a voltar, até que as suas garras começam a voltar, porque as garras são um instrumento de segurança, né? Sabe quando ela pega assim, fecha assim, ó? É onde dá estabilidade para ela, para depois ela voar de novo. Olha o processo. O Davi usa a mesma imagem. Mesmo que eu fosse uma águia e subisse para um penhasco mais alto, tentando trocar minha pelugem, eu não conseguiria. Sem o Senhor eu não consigo. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Olha que bonito isso, cara. Esses dias eu conversando com a Rebeca, eu cheguei numa conclusão muito difícil. Muito difícil. E eu não sei se eu vou conseguir ser honesto assim, que vocês vão me entender. Mas em alguns momentos, essa mão e essa face de Deus, eu olho para ela e falo assim, a minha fala para a Rebeca foi, eu não nasci para ser um perdido. Não tem estômago para isso. O problema é que quando eu falo isso, as minhas paixões, as minhas pulsões, ela gostaria de ser diferente. Eu gostaria de dar conta. Entendeu? Eu gostaria de não me sentir assim. Eu gostaria de não ficar constrangido. Eu gostaria. Deu para entender? O meu humano gostaria de ser mais leve. Mas quando eu olho e vejo a face dele, ele fala assim, não tem para onde você fugir. Vai fazer o quê? Vai matar? Vai roubar? Se você fizer uma cama e deitar com a melhor mulher mais bonita do mundo nela, é abismo. E lá eu vou estar. Gente, quem conseguiria... Desculpa,
Quem conseguiria dormir na frente do seu pai e da sua mãe? A Bíblia diz que o nosso pai estaria lá. Como que eu vou fazer isso? Só se eu tivesse noção que eu conseguisse fechar a portinha. Mas como não existe portinha para os maduros, não existe portinha. Não existe nada. Existe coragem e consequência. Você pode até pecar. Tudo te é lícito. Mas nem tudo te convém. E aí eu encerro dizendo o seguinte. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Qual que é o cenário que esse homem está? De trevas. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para o Senhor é a mesma coisa. Sabe aquele negócio? Você entra e apaga a luz, ninguém está vendo. O que o texto está dizendo é o seguinte, Deus tem um infravermelho. Sabe aqueles negócios dos soldados israelenses lá, que vê de noite mais do que vê de dia? Isso. Sabia que Israel tem uma cortina invisível contra míssil? Os caras desenvolveu um sensor que pega quilômetros e quilômetros. Chama... Como chama? Jardineira... Não sei o que, de ferro. Alguém já viu isso? Redoma de ferro. Redoma alguma coisa. Mas é isso. Invisível. Contra mísseis. É mais ou menos isso. Até as próprias trevas não serão. Até se fizesse uma redoma invisível lá, o Senhor passa por ela. E aí, gente, o Senhor, a conclusão, o Senhor formou o meu interior, o Senhor me teceu no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma, o meu sentimento, sabe disso. Os meus ossos, nenhum deles foi te encoberto, quando no oculto o Senhor me formou e teceu-me nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram esperma. A palavra aqui é essa. Os seus olhos me viram antes de eu ser formado no ventre materno. No teu livro, o Senhor escreveu todos os dias antes de eu nascer. Ô, gente. Eu não sei se... Mais um testemunho de honestidade. Tem dia que eu paro assim, olho para minha vida e falo, é isso mesmo? Você escreveu? Ô, gente, era para ser desse jeito mesmo ou eu errei alguma coisa aí no caminho? Porque as maiores escolhas que eu fiz, as boas, as melhores escolhas que eu fiz, foi com o Senhor junto. Então não é possível que a minha vida não esteja sobre Ele. Mas mesmo essa vida sobre Ele, tem dia que, Deus, o Senhor mesmo que escreveu esse negócio? Porque não é fácil. Mas aqui diz que Ele determinou todos os nossos dias, mesmo quando nenhum deles ainda havia. Olha que doido. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, excedia os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse cabo dos perversos, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam mentira. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Conhece o meu coração. Prova-me. E conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho, alguma escolha mal, algum caminho mal, e guia-me por um caminho de vida eterna. Isso aqui só podia ter sido escrito por um homem que um dia fez uma cama no profundo abismo. Esse homem é Davi.
o cara que mais escreveu canções maravilhosas, escreveu quase o livro de Salmos todo. O homem considerado o homem segundo o coração de Deus precisou chegar à consciência que Deus é presente. E hoje Deus é presente na nossa vida por causa da cruz. Amém? Queria orar. Se você vai levar para você alguma coisa dessa mensagem,